Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde para todos. Vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através desse abençoado livro, né? Perante Jesus. Aqui o título que abrindo aqui, o acaso caiu, simplifiquemos. Então, Emmanuel nos diz, depois das considerações por nós tecidas em torno da fortuna, amoedadas na terra, examinemos aquela riqueza de inutilidades que todos devemos alijar, a fim de entrarmos na posse dos tesouros do Espírito. Mas antes, ele nos diz aqui, através do qual traçaremos o roteiro, deixa eu ver, não, é isso mesmo. Aí ele continua, por toda parte, vemos o excesso de particularidades e bagatelas, de caprichos e ilusões que absorvem o tempo e desfiguram a vida, é verdade. A gente se importa com tanta bagatela, né? Com tantas coisas infrutíferas, não é? Com particularidades, caprichos, né? Quantas coisas que a gente, quantas inimizades que a gente consegue, quantos amigos a gente perde por causa de capricho. Quantas contendas dentro do próprio lar, nas pessoas, com as pessoas que a gente ama, por causa de capricho e ilusão. Esquecendo que sobre a terra tudo é fantasia e ilusão, que absorvem o tempo e desfiguram a nossa vida. A gente consegue atrapalhar o nosso destino. Ele continua aqui nos dizendo, há ricos de ouro, tão inutilmente preocupados com os patrimônios, que lhes não pertencem, como há pobres flagelados sem proveito pela obsessão da necessidade. Então, é verdade, quantos ricos, né, que existem, existem ricos de ouro tão inutilmente preocupados com os patrimônios. É verdade, porque quanto mais a pessoa tem, mais quer, e ela tem muito medo de ficar pobre. Como existem milhões de pobres, não é, flagelados, sem proveito pela obsessão da necessidade. Então ele fica obcecado, noite e dia pensando, não é? Se preocupando, se martirizando em adquirir posses para sair da miséria, sem entender que foi ele próprio que pediu a Deus que o mandasse para a terra naquela condição, para que ele aprendesse a viver com o necessário. Entendendo também, posteriormente, que o mais importante é a paz de espírito. Emmanuel continua nos dizendo, existem homens inteligentes, tão obcecados pelas maneiras de expressão, que chegam a olvidar a lavoura de luz que lhes cabe atender. Tanto quanto existem pessoas de ambiente rústico, tão atormentada pelas ideias de inferioridade intelectual, que passa as horas entre a revolta e o desespero, alheias às preciosas oportunidades de cultura e aprimoramento que lhes enobrecem a estrada. Está vendo? Existem duas vertentes, duas situações. Né? Existem os homens inteligentes, os intelectuais, não é? Que chegam, que ficam obcecados em aumentar a sua intelectualidade, que chega a olvidar a lavoura de luz que lhes cabe atender. Né? Ele fica só armazenando conhecimento e a sua parte intelectiva, não é? Ele fica tão focado nisso que ele esquece de colocar em prática todo o conhecimento armazenado. De tantas pessoas que precisam, ele perde essa oportunidade. Como também existem pessoas que ficam revoltadas e desesperadas, né, por causa de sua condição de pouco conhecimento, e perde a oportunidade
de atender e de conversar e de conviver com aqueles que com ele convivem. Então, as duas situações estão perdendo oportunidade. Tudo por causa de capricho. Tudo por causa de estar obcecado pela fantasia e pela ilusão, por coisas da terra, por valores da terra. Emmanuel continua nos dizendo, vemos também jovens tão engodados pela sedução da carne moça, que mais se assemelha a flores envenenadas. Como também existem velhos tão absurdamente entregues à lamentação e à tristeza, que mais se parecem espinheiros de sofrimento, quando a uns e outros pedem existência, testemunho de compreensão e atividade, e educação e serviço. Então existem jovens na flor da idade que estão, ele fala aqui, aí usa a expressão engodados, né? Ou seja, estão obcecados também, né? Estão focados pelas seduções da carne, por causa da adrenalina da idade, né? Que mais se assemelham a flores envenenadas, são flores envenenadas. Como também existem velhos, né? Absurdamente entregues às lamentações e à tristeza, por causa da idade em que se encontra, né? E ficam parecendo mais espinheiros de sofrimento. Quando a uns e outros pedem existência e testemunho. Então, ao lado dessas pessoas, existem uns e outros que pedem existência e testemunho, compreensão e atividade, educação e serviço. Então, para todos os dois, para as duas situações, né, existe trabalho a fazer. Trabalho é o que não falta. Aí ele fala, seja onde for, lembremos-nos de que as horas são recursos divinos, que não devemos reter em vão. Então, estejamos onde estejamos. Estejamos em qualquer circunstância, em qualquer situação, velho, moço, em qualquer situação, as horas, os minutos, são recursos divinos, que não devemos reter em vão. Aí ele continua, na abastança ou na carência, na direção ou na subalternidade, na juventude ou na madureza, simplifiquemos o caminho e aprendamos a trabalhar. Em qualquer situação em que estejamos, nós temos que aproveitar cada segundo de nossa existência para trabalhar. Trabalhar o nosso eu, educar a nossa personalidade, não é? Nos evangelizarmos, nos cristianizarmos, para nos tornarmos pessoas melhores. Essa é a nossa missão aqui na Terra, é a nossa tarefa. E essa tarefa é para o pobre e para o rico, para o cego e para o que enxerga, para o aleijado e para o que anda. Todos, sem exceção, estamos aqui na Terra para realizar esse trabalho, aproveitando cada segundo de nossa existência. Um minuto perdido não volta mais, né? Aí ele fala aqui, aprendamos a trabalhar. Aprendamos a trabalhar. O momento é agora. Não vamos esperar, né? Quantas pessoas que vieram conversar comigo e eu falei para elas, no decorrer desses anos, né? Eu falei para elas que um dos recursos para que a pessoa adquirisse capacidade para vencer as vicissitudes da vida, seria ela ter uma atividade no bem, seria ela se envolver com aqueles que estão sofrendo mais que ela própria. E essas pessoas me responderam assim, Senhor Antônio, como é que eu posso ajudar as pessoas se eu estou precisando mais, se eu sou a que mais estou precisando? E essas pessoas não tinham atividade no bem, nunca tiveram, e nem se sentem dispostas ou dispostos a servir as outras pessoas, porque ficam esperando de braço aberto que Deus venha tirá-la da situação em que ela própria se envolveu, sem fazer o menor esforço, sem fazer o mínimo esforço. Quer que Deus tire ela daquele atoleiro que ela própria criou para si. Isso é possível?
fica difícil. O próprio Jesus falou, ajuda-te, que eu te ajudarei. É importante que nós saiamos daquela situação em que nos encontramos, não é? Através do querer. Não é só da vontade, mas do querer, do firme propósito, não é? Da insistência, da persistência, ficar obcecado em querer sair dali. Né? Por isso que ele fala que é na abastança ou na carência, na direção ou na subalternidade, na juventude ou na madureza, simplifiquemos o caminho e aprendamos a trabalhar. Vamos trabalhar, vamos simplificar o caminho. Aí Emmanuel fala, todos somos ricos de alguma coisa que precisamos movimentar na exaltação do bem. Olha que fantástico. No nosso evangelho, Jesus nos diz assim, que é muito mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então vejam bem, pessoal, vamos reflexionar sobre isso. Quando Jesus fala que é difícil o rico entrar no reino dos céus, ele está falando, sabe de quem? De mim e de você. Porque quando a gente lê essa passagem bíblica, não é? Que nos foi relatada pelo Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente sempre pensa no milionário. A gente nunca olha para nós. Mas Jesus está falando de nós, pessoal. Nós somos ricos em relação ao favelado, em relação àqueles que moram em beira de rio, naquelas casas de madeira, de tábua, onde o rio passa, a casa está em cima do rio, rato desse tamanho, barata, não tem alimento, não tem infraestrutura alguma. Essas pessoas, quando conversam conosco, elas nos consideram pessoas ricas. E somos mesmo em relação a elas. Então, essa responsabilidade, Jesus falou isso para nós. Para nós, não foi para o bilionário. Não é? Por isso que Emmanuel está nos dizendo aqui, através desse livro, pessoal, que está escrito aqui, perante Jesus, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Olha o que Emmanuel fala, todos somos ricos de alguma coisa. Todos somos ricos de alguma coisa. Então, só o fato de nós estarmos ouvindo, só o fato de a gente estar vendo o nosso vídeo, essa nossa palestra, ou seja, esse nosso diálogo, só por esse fato nós já somos ricos, porque tem pessoas que não enxergam, que não ouvem. Em relação a elas, nós somos ricos. Então ele fala, todos somos ricos de alguma coisa que precisamos movimentar na exaltação do bem. Então, se você enxerga, então caminhe em direção aos necessitados. Se você ouve, aprenda a ouvir as lamentações, não é? E dos que gemem, dos que choram, dos que sofrem. Se você tem duas pernas, consegue andar, vá visitar as pessoas que estão nos hospitais. Nós somos, por esse fato, pessoas ricas, mas é uma riqueza que nós temos que colocar em ação. Não é para ficar parado. Ou utilizar tudo isso em nosso próprio benefício e ainda reclamar com Deus que nos falta alguma coisa. Nos esquecendo daquilo que Chico falou. Se nós necessitássemos de mais alguma coisa, Jesus nos teria dado. Quando é que isso vai entrar em nossas cabeças? Aprendamos a conviver com o que temos e ainda vamos agradecer a Deus por isso. Porque, apesar dos pesares, nós estamos no lucro e não sabemos. Poderia ser bem pior, pelo muito que devemos, pelo muito que infringimos a lei de Deus. E Emmanuel continua, ainda mesmo, as criaturas mais duramente provadas no mundo, quais sejam aquelas que se prendem ao leito de imobilidade física e tortura mental, são ricas do ensejo de ensinar paciência e calma, entendimento e fé viva. Olha que ensinamento fantástico que Emmanuel nos trouxe. Vamos reflexionar sobre isso. Olha o que ele fala. Olha, ele fala, todos somos ricos.
de alguma coisa, que precisamos utilizar essa riqueza, movimentá-la na exaltação do bem, na propagação do bem, na divulgação do bem. Ainda mesmo as criaturas mais duramente provadas no mundo. Quem são essas pessoas mais duramente, que estão passando por mais duras provas? Ele fala, seja aquelas que se prendem, ou seja, aquelas que estão ao leito, não só em casa como no hospital, de imobilidade física e tortura mental. Tá vendo? Os autistas e por aí vai, sem contar os tetraplégicos, não é? Até elas são ricas do ensejo de ensinar a paciência, entendimento e fé viva. Então essas pessoas que estão imóveis num leito de hospital tetraplégica, ela também tem condição de fazer o bem, de ter uma atividade no bem. Todas elas. Como é que ela vai divulgar o bem? Através da paciência. Olha, pessoal, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a maior parte sim. Se não me engano, é Jerônimo Mendonça. Um homem totalmente tetraplégico. Eu acho que ele só movimentava os olhos, nem a cabeça mexia. E foi um dos maiores trabalhadores desse Brasil, porque a pessoa colocava a maca dele num carro e ele percorria várias e várias cidades e estados, levando para as pessoas a autoestima, mostrando para as pessoas que mesmo imóvel numa cama, ela pode trabalhar. E nós que temos saúde, não vamos trabalhar não? Vamos ficar só lamentando a Deus nossa situação? Para finalizar, ele nos diz, empobreçamo-nos de aflição inútil. Ó, tá vendo? Empobreçamo-nos de aflição inútil. Ou seja, a gente está ficando cada vez mais pobre por causa de aflição inútil em relação àqueles que sofrem mais que a gente. Aí ele fala, olvidemos o luxo dos detalhes vazios e abraçando a simplicidade que todos nós precisamos, onde estivermos. Valorizemos as riquezas de Deus que repousam em nossas próprias mãos. Por isso, vamos utilizar nossas mãos para, perfilados, rogar a Deus que nos dê a paciência necessária para que possamos suportar as nossas duras provas tão necessárias para a nossa própria evolução espiritual. Que Ele nos dê o discernimento necessário para entendermos sobre o quanto somos felizes e ainda não sabemos. Que nós estamos no lucro e ainda não sabemos. Que devemos, nas leis divinas, não é? Devemos, pelas infrações das leis de Deus, por atacado. E Deus, através de sua infinita misericórdia, nos cobra em suavíssimas prestações. Então, somos felizes e nós sabemos que seja feita em todos nós, efetivamente, a vontade de Deus e não a nossa, que assim seja, graças a Deus. Para finalizar, tem umas palavras de Emmanuel que diz assim, atende enquanto é hoje ao ciclo de trabalho que te coube no imenso pomar da vida e guarda a certeza de que do teu suor e do teu carinho na lavoura do eterno bem nascerá em teu favor o celeiro de alegria e vitória com que te enriquecerás no abençoado amanhã. Vou repetir essa despedida de Emmanuel que nos diz assim, atende enquanto é hoje ao círculo de trabalho que te coube no imenso pomar da vida e guarda a certeza de que de teu suor e de teu carinho na lavoura do eterno bem nascerá em teu favor o celeiro de alegria e vitória com que te enriquecerás
no abençoado amanhã. Ou seja, para resumir, ele está nos propondo, nos conscientizando, que nós temos que aproveitar cada segundo de nossa existência para o trabalho do bem, da complacência, da transigência, da paciência, da tolerância com as pessoas de difícil relacionamento, que nós aprendamos a orar, a vigiar. É isso. E que nós tenhamos uma atividade no bem. Quem fizer se esforçar para fazer essas coisas, será recompensado proporcionalmente ao esforço que fez para se melhorar. Que seja feito em todos nós a vontade de Deus, não a nossa, que assim seja, graças a Deus, e um bom final de semana.